trocas espertas, inteligentes, para a gente não sair, não entrar no ano novo com 3, 4 quilos a mais, que é a coisa mais fácil que tem, né, pessoal? A gente é uma festa atrás da outra, eventos, confraternizações já estão rolando, vão continuar acontecendo, aniversários, parece que todo mundo nasceu em dezembro. E daí sempre tem opções calóricas e às vezes pesadas que vão enfraquecendo a nossa decisão do emagrecimento. Então eu queria começar dividindo com vocês a questão das calorias mesmo, né, por ser nutricionista. Então vejam assim, a caloria de um carboidrato, quer seja a banana, o pãozinho, a massa, o arroz, ela fica em torno de 4,5 quilocalorias, 4 calorias por grama. A caloria da carne, da proteína, geralmente é 4 também, 4,5 a grama da carne, da proteína, calorias por peso. E da gordura, 9. Então, se a gente está falando que nós vamos fazer alguns ajustes, pequenos ajustes, sem tirar o prazer da gente comer, acrescentando sabor, óbvio, né, temperos e ingredientes que deixem a coisa muito legal, mas cuidando as calorias, a gente tem que ter em mente que a gordura é sim um vilão nesse aspecto. Existem gorduras do bem, mas o que a gente está falando é assim, o que vai para forrar uma torta fria? Vai maionese. Maionese é o quê? Gordura. Pensem, por exemplo, um exemplo que eu gosto de falar com os pacientes, uma colher de sopa de azeite de oliva, tá escrito no rótulo, pessoal, o extra virgem, 0,1, 0,2% de acidez, uma colher de sopa tem aproximadamente 125 calorias. Isso vai ser as calorias praticamente de um pão francês. Entende? Então, imaginem que uma colher de sopa, que não cabe muito, né? Tem 13 ml ali. Se já é tão calórico, imagina se a gente for rechear as nossas festas com fritura, que é basicamente gordura, salgadinhos fritos, né? Se a gente for colocar manteiga nas preparações, margarina, que ainda é pior. Se formos colocar maionese, batata palha, creme de leite, nata, se formos colocar chocolate, sorvete. O que são todos esses alimentos que eu tô falando? Basicamente, eles são a base de gordura. Então, comparando com o carboidrato, com a proteína, que eu falei antes, tá assim largando de disparada. Então, se a gente puder fazer, por exemplo, preparações assadas e não fritas, já tá valendo. Se a gente for forrar um sanduichinho festivo usando requeijão ou até um creme de leite fresco, ao invés do creme de leite industrializado, ao invés de manteiga, margarina, maionese, a gente está rachando assim, 3 vezes menos as calorias desse alimento. Quem está entrando aqui, a gente está falando desse ajuste necessário. E daí eu vou precisar da ajuda de vocês hoje. Que receita vem à mente de vocês, que lembra as festividades, que costuma ser estar presente nas festas de final de ano e que vocês gostariam de deixá-la mais magrinha, né? Isso é possível sim. É claro, eu penso que quando uma receita daquelas assim de vó, aquela presente em todas as festas de Natal ao longo das nossas vidas, aquela que não tem substituição, ela deve ser preservada na origem, tá? Por exemplo, uma vez eu tentei fazer uma ambrosia light. Gente, deu tudo errado. Eu usei leite desnatado e usei adoçante em pó. Não ficou com a consistência, não ficou com sabor, não ficou com cor. Não. Daí ali, o que eu me dei conta? Não, tem coisas que a gente não vai fazer a versão light. A definição de alimento light é aquele menor em proporções de açúcar, sal, gordura do que o tradicional, original, ok? Então tem alimentos que a gente não vai abrir mão de deixar ele exatamente como é.
Mas outros a gente pode reduzir. Por exemplo, uma salada festiva na ceia de Natal, que a gente acaba colocando, por exemplo, tem gente que usa repolho, uva passas e nata. Será que não poderia ser um iogurte sem sabor, desnatado, com algum temperinho que dê o azedinho, tipo uma mostarda? Será que a gente não pode usar, se vai fazer um pastel, usar air fryer, né? Se a gente for fazer uma torta, a gente não pode pensar em torta de frutas, ao invés de só creme de leite, nata e chocolate. Se a gente for fazer alguma preparação com chocolate, a gente não poderia usar o chocolate 70%, que vai ter menos açúcar na sua composição? Então, pensando nessas opções, a ideia da gente falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos pensar que a gente tem essa possibilidade de, a cada evento, pensar aqui numa composição que sempre venha para a mesa vegetais, e daí desde o vegetal mais basicão, mas a gente vê saladas produzidas com frutas, figo fresco. Ai, olha só, papo de anjo e ovos moles, o doutor Antônio está falando. Então, esses são doces que, salvo uma doceira de experiente em dietéticos, que vai saber fazer um papo de anjo com açúcar adoçante e que com menos valor calórico, na maioria das vezes isso não vai dar certo. Então, eu indicaria comprar aquele doce verdadeiro para o dia especial e, na medida do possível, incrementar a refeição para que tenha, por exemplo, com o calor de dezembro, frutas. Hoje vários pacientes me mandaram fotografia de morangos lindos, melancia. Então as festas podem estar sempre sendo decoradas com frutas frescas. Isso é muito legal de fazer. Também podemos fazer a própria decoração da mesa, né? Com flores, com vela, com panos, papel toalha legal, assim, guardanapos incrementados, porque a gente come com os olhos, é ou não é? Então não tem por que ficar tudo carregado, pesado, que as pessoas comem e daí se sentem mal depois. Então eu diria assim, aquela sobremesa que não tem negociação porque é boa demais, então deixa ela na original. Mas e o restante dos pratos? A gente pode fazer uma redução de calorias, a gente pode fazer uma redução de danos. Tâmaras secas, como a Miriam está sugerindo ali, perfeito para essa época do ano, funciona muito bem, elas são docinhas. Uma salada verde de folhas variadas, rasgadas, com um figo fresco e um pouquinho de parmesão ralado na hora por cima, lascas, vai ficar uma salada charmosa e pouquíssimo calórico. Me ajudem dando sugestões aí, que daí fica mais fácil eu poder contribuir. Aquela tradicional saladinha que muitas pessoas fazem, que é de repolho bem fininho, repolho roxo ou branco, que colocam uva passa junto e a maionese, substituímos esse molho então por um molho que seja menos gorduroso. Frutos do mar, pessoal. Frutos do mar não precisam ser fritos, né? A gente pode fazer com vários molhos variados, a gente pode fazer assados, um camarão maravilhoso com molho vermelho. Vou deixar todo mundo aqui com água na boca, com vontade de comer. Salpicão, que estão lembrando aqui embaixo, né? O salpicão, geralmente, ele é feito com nata com creme de leite. Se a gente puder substituir por um requeijão, por um creme de ricota, por uma ricota comprada em barra, batida no liquidificador com leite desnatado e temperada, ela vai dar aquela cremosidade, ovos picados, enfim, o que a pessoa quiser colocar nesse salpicão tradicional, seja frango desfiado ou frios, ela vai usar as mesmas coisas, e vegetais, né? Geralmente pro colorido se usa os pimentões coloridos, vai usar os mesmos ingredientes e essa base, esse molho que seria o mais carregado, a gente substitui. Então a ideia, assim, é começar a pensar como é que eu desengorduro as minhas preparações, né? O que eu posso fazer que não vá tanto... Às vezes até um bolinho, gente. A gente vai fazer um bolinho seco de Natal
e a gente vai colocar um monte de açúcar e uma xícara e meia de azeite, de gordura, de óleo, né? Então, usar o iogurte desnatado nessa hora, a água fervente para dar a liga. Bem-vindo, pessoal que está chegando. Tô aceitando desafios pra gente desengordurar receitas, ok? Então, seja o salpicão, as carnes assadas ou com molhos legais, né? Outra coisa que eu tava pensando que era uma tradição na minha ceia de Natal da família, um purê de maçã feito com cravo e canela, né? Super tranquilo, fica bonito, junto o doce com o salgado, que para algumas culturas, né, como alemã, francesa, a gente vai tendo essa sugestão assim das ceias. O próprio churrasco, né? Eu estava acompanhando esses dias um homem que frequenta um grupo só de mulheres, e ele estava dizendo, como é que eu faço com os churrascos para continuar me cuidando, porque tem a tradição semanal na minha família. Daí nós começamos a pensar juntos que um churrasco pode ser um churrasco leve. Ele passou a botar abobrinha italiana, o zucchini na grelha, pimentões variados, uma inglesa ou a batata doce no espeto, na grelha, assada com papel alumínio, tipo parrilla, sabem? Abacaxi com canela. Aquilo que a gente vê numa churrascaria, ele começou a rechear. Franguinho super bem temperado na véspera, galetinho, né? E com isso, o churrasco passou a ser saudável. Mandioca cozida, coloca numa mesa de churrasco, todo mundo vai querer comer. Uma salada de batata tipo alemã, que não seja com molho de maionese, ainda mais industrial. A gente vai dar um fiozinho de azeite de oliva, vamos colocar ovos picados, tem gente que gosta de botar um pepininho para dar uma crocância. Ou a cebola, né, também crocante, apenas tirando a fortidão dela. Então, se a gente vai pensando na festa, no que normalmente as pessoas esperam dessa festa, quando a gente prepara essa festa, é uma super oportunidade de deixarmos ela mais leve. Normalmente para as minhas visitas eu elaboro aquilo que eu acho gostoso e que não tem calorias. Por que eu vou sair rachando em tudo? Então pensem, a gente já tem a bebida alcoólica que não tem muita negociação, a sobremesa que às vezes também não tem, e mais o prato principal, o prato salgado. Salgadinhos, a gente pode pensar em talos, como tem nas festas, né, de clubes, as comendas, talos de cenoura de aipo com um molhinho feito com, por exemplo, iogurte, temperos, ervas, cebolete picadinho. Aquilo ali fica sendo uma degustação de entrada. Aqueles pratos coloridos que a gente bota tomatinho cereja, ovinho de codorna, castanhas de caju, castanhas do Pará, damascos. Esse prato colorido de canapé também faz sucesso. Fatiazinhas de queijo de búfala com um tomatinho e uma folhinha de manjericão fresco. Fica bonito, colorido, lembra a Itália, né? As cores da Itália. As pessoas desfrutam aquilo ali e não é uma entrada pesada. O prato principal das festas, se ele for à base de frutos do mar, maravilha, porque sempre vai ser mais leve e evitando a gordura, como já falei. E daí o acompanhamento, o que vai ser o carboidrato? Vai ser aquele arroz festivo, que tem pessoas que gostam de botar uva passa e picar damasco ali e um queijinho, tudo isso tranquilíssimo. Dá para fazer até, como uma cliente ensinou num grupo há muitos anos atrás, uma árvore de Natal com o modelo de um pinheirinho, vai ficar um pinheirinho todo branco, ela vai botar um laço de fitas para decorar e vai encher de bolinhas de Natal que vão ser os tomatinhos cereja ou azeitoninhas e vai colorir esse arroz que vai ficar em forma de pinheiro na mesa. Olha que coisa mais querida. Então a gente pode brincar com os alimentos, né? Com o verde do brócolis, né? Por quê? Porque a gente come com os olhos. Então a ideia é que a gente possa pensar qual é o cardápio que eu gostaria de sugerir para minha festa na minha casa. É esse, ok. Então vou ir elaborando por etapas da entrada,
os vegetais, o prato principal, até a sobremesa, sempre tem possibilidade da gente desengordurar. Vamos pensar, por exemplo, sou criticada por um meu professor de pilates que disse que eu levei para uma festa, a concorrência era braba, né? Todo mundo levou tortas carregadas e eu levei um mousse de morango feito à base de gelatina endurecida e liquidifiquei com moranguinhos naturais, frescos, e um iogurte de morango desnatado. E como fica cor-de-rosa depois que volta ao gelo e uma consistência firme, eu enchi de moranguinhos e apresentei assim na festa. Embora o deboche rolou solto, todo mundo comeu, principalmente quando tinha uma torta muito doce, come um pouquinho desse que fica mais azedinho, todo mundo acha bonito e saboroso. Tem uma outra receita de doce que também é super tranquilo, que é um moussezinho, lembra um mousse de maracujá, mousse de limão, só que ele é feito com damascos hidratados previamente em água. Então, para cada 8, 10 damascos, numa xícara de água, depois que eles estão bem inchadinhos, a gente liquidifica com um pote de iogurte, ou de pêssego, ou de damasco, ou natural. Ele fica com uma cremosidade, uma cor legal, fica durinho e as partezinhas duras do damasco fica parecendo coco, porque dá para mastigar. Então, essa sobremesa de damasco, que pode ser ter até uma coberturinha de um creminho de damasco feito com damasco cozido em água, fica bonito, fica charmoso, fica diferente e fica leve, embora com uma cara de mousse daqueles verdadeiros, vamos pensar assim. Então vejam, tudo que eu tô falando, pessoal, são substituições fáceis de fazer, que deixam bonito, que deixam gostoso e que deixam mais leve essas refeições. Isso eu tô falando de quem tá preparando a sua festa em casa. Bem-vindos quem tá chegando depois, né? Vai poder assistir depois, eu vou deixar no Instagram e no YouTube. Mas a gente tá falando várias estratégias pra gente reduzir danos, reduzir calorias nas festas, desde um churrasquinho, a entrada, o prato principal, a sobremesa, em qualquer situação. Aquela que eu tô oferecendo na minha casa me permite ter mais jogo de cintura, me preparar melhor e oferecer de um jeito que todo mundo curta. Mas aquelas que eu sou convidada para ir, muitas vezes tem aquela história, cada um leva um prato. Legal, eu posso fazer. Eu lembro de uma estratégia de quem é mais antiguinho aqui nessa roda, dos espetinhos. Os espetinhos que se formava tanto salgado como doce. Por exemplo, moranguinhos, uva dedo de dama, uva Thompson sem semente. Eles ficam uns coloridos e esses espetinhos as pessoas acabam desfrutando só pela coisa do pirulito, né? Aquela nossa recordação da infância que a gente dá uma beliscada roendo alguma coisa. Então, sempre que a gente vai criar uma estratégia assim de pensar, vai ter uma festa, o que eu posso levar? A gente pode fazer o evento com um efeito surpresa quando a gente leva uma salada super no capricho. Quando a gente pensa num prato especial e que seja leve, né, como um espetinho de itens salgados. Ou esse prato com castanhas e frutas secas. E as frutas frescas, gente, nunca são desqualificadas numa festa, porque elas decoram. Então, quando a gente coloca numa mesa cachos de uvas caídos num prato de vidro bem bonito, utilizar, né? Porque que a gente passou agora 2 anos guardando as nossas cobertas de mesa. Agora, nas festas, legal usar, né? Tudo que a gente tem de bonito para desfrutar, celebrar. E daí, as frutas frescas dão um it especial, né? Porque quando elas estão, por exemplo, cortadas com palitinho para poder degustar, elas facilitam, né, o que a gente está comendo. Decoram. Acaba que todo mundo quer provar. Se torna leve. Completa uma refeição. Ou até assim faz parte da entradinha. Ameixas vermelhas e pêssegos, exato. A gente começa a lembrar das situações e começa a ver como fica bonito uma mesa com uma fruteira linda decorando, né? O salpicão que a gente falou hoje, basta a gente fazer a negociação
do que é mais gorduroso, que é realmente a gordura, o óleo, lembrando sempre que é 9 calorias por ml. 9 calorias por ml, calculem quanto que tem. Uma colher de sopa tem 13 ml, quanto que vai ter uma colher de sopa, que não cabe nada ali, de gordura e de calorias numa colherada de manteiga, margarina, maionese, creme de leite e nata, né? Então, assim, se a gente puder ter criatividade, a gente vai usar outras formas para deixar decorado, bonito, gostoso, com variedades, porque as pessoas gostam de experimentar. Há poucos dias, uma cliente muito querida se aventurou na cozinha e ela viu uma manga que estava quase estragando de tão madura na geladeira. Vou fazer um molho dessa manga. E a Nutri aprendeu com a cliente. Então, a Lu, até repassei essa receitinha no Instagram. Simplesmente uma manga bem madura, liquidificada, com um pote de iogurte natural desnatado, porque a diferença do integral para o desnatado é a percentual de gordura que tem nesse iogurte. Então, se nós estamos falando aqui de desengordurar, reduzir o que é calórico, né, que é açúcar, a gordura, o que ela fez? Ela botou um fiozinho de azeite de oliva, sal, pimenta, limão, a manga e o iogurte e liquidificou. E daí ficou um creme de manga salgado, lembrando o gosto de maionese. Olha que interessante. Foi uma invenção da hora e que deu certo. Então, se a gente vai preparar saladinhas variadas e bem decoradas para nossas festas, e podem apostar, seja num churrasco, num coquetel ou num jantar, se a gente faz uma salada no capricho, bonita, as pessoas comem. Principalmente com o calor que tá fazendo. Acaba sendo atrativo, né? E daí, se vocês colocam um pote desse molho amarelinho, cheiroso, gostoso, as pessoas vão usar esse molhinho em cima da sua salada. Vai tornar tudo mais interessante, ok? Então, essas são algumas das dicas que eu vou deixar para vocês hoje. E vão pensando e podem ir colocando esse desafio de deixar a minha receita mais saudável e menos calórica, que eu vou ter a maior satisfação de atender e corresponder essas negociações que vocês estão propondo. É simples, evitem as frituras, evitem as coisas carregadas de açúcar e não deixem de comer aquele doce maravilhoso, aquele salgado dos deuses que só acontece nas festas de final de ano, se for o caso. E daí dá tudo certo. A gente que tá se propondo a cuidar o peso, a não ter um ganho aí de 3 quilos até a entrada do ano novo, a gente consegue fazer isso. A água. Uma última dica. A bebida alcoólica. Já fiz isso em festinhas da clínica. Quando a gente liquidifica morangos, por exemplo, e coloca eles em forminhas de gelo, quadradinhas simples, normais, deixando congelar, na hora que a gente abre uma tônica diet, uma guaraná diet, claro que refrigerante é uma coisa boa, nutri, claro que não, mas num evento festivo vai ficar com uma carinha de coquetel. Até poderia ser um vinho branco ou um espumante, que não seja doce, e a gente coloca os cubinhos de gelo de moranguinho nessa jarra transparente, bem linda na mesa. Vira uma bebida alcoólica ou não, colorida, que vai ficando gelado o tempo todo à medida que vai se dissolvendo o congelamento da fruta, que pode ser feito com abacaxi, com moranguinho. Frutas vermelhas sempre ficam muito legais. Então vejam, a gente tá com um drink comemorando e de baixo valor calórico, né? Pra gente evitar de repente uma bebida mais forte. E muita água, né, pessoal? Água antes, durante e depois ajudam muito nesse controle da saciedade. Então, me digam, dá para fazer uma festinha legal sem sofrimento, sem privação e sem medo de comer porque eu vou engordar se eu comer numa festa? Dá ou não dá? Sim ou não? Quem está assistindo vai me dizer. É possível? Demora um pouquinho, né?
Quem escreve? Elinice está entrando. Será que não vai dar? Será que não vai rolar? Não. Flávia, eu amo panetone. Claro que sim, a Cleusa está dizendo. Obrigada, Cleusa. Exato. Lembrando que, eu amo panetone, só tem nas festas natalinas. Ok. Então, qual é a dica? Escolha o melhor da face da terra e coma o seu belo pedaço se desfrutando. É calórico? Muito. Mas e aí? Se eu fizer uma ceia onde eu tenho um contrabalanço, né? Um contrabalanço daquilo que é mais ou menos calórico, eu vou poder desfrutar. Como agora, falando com vocês, me lembrei, na casa de uma tia, na minha infância, o tradicional eram bolinhos de chuva com calda. Imagina, não era bolinho de chuva aquilo, era um bolinho, era um bolinho que era numa calda e ele era frio. A gente nem lembra e acaba consumindo as calorias todas. Pois é, por isso, então, mas que bom que tu disse isso. Uma outra dica, eu não vou chegar na festa que o jantar vai ser servido às 20 horas ou às 21, desde o almoço sem ter comido nada. Porque se a gente faz isso, a gente vai chegar com muita fome. Então, à medida que, antes de escovar os dentes e botar o batom, tô pronta, eu vou comer alguma coisa antes de sair de casa. Isso vai fazer com que eu consiga desfrutar da festa sem que a comida seja o foco principal. E quando a gente está bem alimentado e sem fome, a gente consegue fazer uma leitura panorâmica daquilo que vale a pena e daquilo que não vale. Então, não vou comer de tudo, eu vou comer somente aquilo que for especial. Vou fazer um prato saudável e, nesse quesito, carnes brancas do Natal, como chester, peru, peixes, camarão, eles são numa boa. Assim como uma farofa. A farofa pode ser o carboidrato que junta esse meu prato. Então, eu já estou entrando aqui no Natal com vocês. Então, imagine, saladas legais, uma farofinha que acompanha o chester e o peru tradicional, frutas colorindo essa mesa, castanhas, molhinhos que sejam para acompanhar a salada, a salada sem base de gordura, como já se falou aqui hoje. Tudo isso vai dar um colorido especial, a gente vai poder comer de tudo e vai ficar bem, né? Na casa da minha família, o meu irmão vai fazer um salmão assado na grelha, na churrasqueira. Ele abre o salmão e só coloca limão e um pouquinho de sal e fica divino, fica com um gostinho meio defumado. Eu vou fazer um risoto de camarão e olhem só, eu vou cozinhar o arroz integral, o Haris, que eu gosto, multigrãos. Quando ele estiver pronto, eu faço o meu molhão de camarão. O camarão já foi selado, para ele não ficar borrachento. Camarão fresco e não pré-cozido, o cru. Daí eu dou uma grelhada nele. Depois eu coloco ele dentro, jogo ele dentro de um molhão de tomate. E por fim, eu vou colocar as colheradas desse meu arroz Haris, já pré-cozido, para dar a consistência que eu quero. Nem muito seco, nem muito molhado. Posso botar um requeijãozinho ali, posso botar um queijinho parmesão ralado por cima, um temperinho verde picadinho, um cebolete. Gente, fica dos deuses. É um prato legal, completo, que as pessoas vão desfrutar e nada pesado, nada calórico, ok? É por aí as dicas. Espero ter inspirado vocês e que vocês possam ir pensando que festas eu tenho pela frente, quais aquelas que eu posso presentear o anfitrião ou os colegas de trabalho, levando de um jeito assim que tenha de tudo um pouco e eu posso fazer minha contribuição que seja legal, e quais festas que eu vou receber na minha casa, meus familiares, e que eu posso tranquilamente oferecer um jantar super legal, como ofereci há pouco tempo atrás para um casal de amigos. Fiz um salmão refogado no alho poró. O alho poró foi primeiro, o salmão sem a pele foi depois. Ervas finas especiais para frutos do mar. E nesse estrogonofe que virou, eu coloquei em cima de um espaguete integral Barilla. Babaram. E claro, uma bela salada de entrada, né? Então, é possível sim. Eu desejo ótimas festas e quero feedback com mais desafios que vocês me escrevam aí ao longo dessa semana, dessas próximas 2, 3 semanas que a gente tem antecedendo o Natal e Ano Novo, para eu poder ajudar.
Abraço grande.